né? Primeiro Reis 17. Primeiro Reis 17. Primeiro Reis 17, depois nós vamos ler aqui no telão aqui, nós vamos ler o 2 Timóteo 2:3. 2 Timóteo 2:3. Irmãos, nós não podemos negar que Deus é o Deus da restauração. O Senhor tem falado isso. Eu queria falar para você, ó, presta bem atenção hoje na palavra, porque depois eu vou fazer um apelo aqui, está dentro da palavra. Aqui está dentro da palavra. Você sabe que o rei de Israel, Davi, quando ele foi ungido, tinha 7 pessoas lá na casa dele, 8 pessoas, ou no máximo 10 pessoas. Os passaram 7 irmãos, não eram aqueles que iam receber a unção próxima, era o Davi. Então era numa coisa bem pequenininha, nasceu uma coisa grande como o rei de Israel. Tudo começou ali naquele dia. Deus ungiu o Davi num lugar pequenininho. Lá entre os seus irmãos foi que Deus ungiu o Davi. Então para Deus não vê como a gente vê. Ah, se eu tivesse num culto aqui com 10 mil pessoas, né, Deus ia operar mais. Não. Na casinha do Jessé lá, Deus fez um milagre tremendo e lá Deus levantou o rei de Israel. Naquele lugarzinho bem simples, bem pequenininho, né? Deus levantou o rei de Israel. Nós não podemos negar que Deus é o Deus da restauração. O Senhor é o Deus da restauração. Tudo que nós temos pregado aqui, olha, o Nabucodonosor, né, ele fez o que era mal, lá virou bicho, criou pelo. Depois de 7 anos ele olhou para cima e Deus restaurou a vida dele, deu muito mais para ele. O filho pródigo gastou tudo que tinha, foi embora. Mas quando ele se arrependeu de verdade, ele voltou, Deus restaurou a vida dele. Então nós não podemos negar que Deus é um Deus da restauração, que Deus é um Deus perdoador. Né? Se nós pecamos, nós temos um advogado lá no céu. E também nós não podemos esquecer que Deus é um Deus justo, que Ele repreende e castiga aquele que ama. Então em tudo isso tem o castigo de Deus também, tem as repreensões de Deus também na vida dos seus filhos. Deus repreende e castiga aquele que Ele ama. Quando ele fala aqui para Timóteo, Paulo está escrevendo para Timóteo, então ele fala assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Você tem sofrido em alguma área da sua vida? Irmão, faz parte do Evangelho. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Quando ele está falando aqui, ele pede para Timóteo participar dos seus sofrimentos, né, como bom soldado de Jesus Cristo. Bom soldado. A Bíblia vê a gente como soldado. Nós somos soldados de Cristo. Né? A Bíblia fala para nós que nós somos o soldado de Cristo. O que é um soldado? Meu irmão, um soldado, ele não pode ter as regalias que um civil tem. Um soldado não pode andar em qualquer lugar. O que acontece? Se ele sair do quartel, lá ele começar a andar em qualquer lugar, o que vai acontecer com ele? Vai perder a vida, como tem acontecido. De vez em quando vai um soldadinho novinho lá no baile funk, mata ele lá. Esse dia o soldado foi visitar um amigo no bar, tinha uns bandidos lá, descobriram que ele era polícia, mataram ele também. Desviou a rota. Por quê? Porque a Bíblia vê a gente como soldado. O que é um soldado? Quando você foi criado, e eu fui criado, a ideia do Paulo era essa. Deus deu para nós o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Nós temos livre-arbítrio. Só que o Paulo, quando fala que é um soldado de Jesus Cristo, ele consagrou esse livre-arbítrio ao Senhor. Ele consagrou essa liberdade que ele recebeu da criação, que todo mundo tem. Um vai para o bar, né? Outro vai para outro lugar, outro vai se prostituir, outro vai para a igreja, o outro vai trabalhar. Nós temos livre-arbítrio para fazer tudo. Mas o Paulo pegou essa liberdade que ele tinha em Cristo, essa liberdade, e ele consagrou o livre-arbítrio para servir o Senhor, para fazer a vontade divina. Por isso que a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é diferente. Se às vezes você olha assim, eu queria ter uma vida como fulano, não tem, não existe como. Deus te chamou para ser um soldado de Jesus Cristo. Então o próprio Deus vai te colocar em coisas estreitas, para a gente não sair da linha. Nós temos restrições que o mundo não tem. O mundo pode ir em qualquer lugar.
Nós não podemos ir em qualquer lugar, nós somos soldados de Jesus Cristo. Nós pegamos a liberdade que a gente tinha e nós consagramos essa liberdade, o livre-arbítrio que o mundo tem, nós não temos. Nós consagramos, Senhor, nós somos soldados de Cristo. Por amor de Cristo, nós se tornamos soldados de Cristo. Pegamos a nossa liberdade e consagramos ao Senhor. Senhor, eu quero pegar meu livre-arbítrio e eu quero consagrar ao Senhor. Eu não quero livre-arbítrio. Você quer viver de qualquer jeito? Não quero, também não quero. Você quer viver lá no mundo devasso de qualquer maneira? Não, eu também não quero. Então nós consagramos, nós temos livre-arbítrio para esse tema, nós podemos escolher. Amanhã não vir mais na igreja, viver do jeito que a gente quer. Mas você deseja isso? Não, você deseja ser um soldado de Cristo. Você foi chamado para ser separado. Nós somos chamados para ser separados, um soldado de Cristo. Então, para o soldado de Cristo, a vida não é igual à vida comum de um homem comum. Claro que nós vamos ter mais embate no mundo espiritual, porque nós escolhemos servir a Deus. Nós escolhemos fazer a vontade divina. Nós escolhemos fazer a vontade divina. Então, nós não temos essa liberdade mais que a gente tinha. Você pode sair daqui hoje do culto, parar no barzinho, tomar uma cervejinha com seus amigos? Não pode, nem eu. Mas eles podem. Vai criar algum problema para eles? Não. Para nós vai, porque nós somos soldados de Cristo. Então essa liberdade que a gente recebeu na criação, filho, você é livre. Não, eu não quero não, pai. Eu quero essa liberdade não. Eu quero consagrar meu livre-arbítrio ao Senhor, porque eu quero fazer a sua vontade. Então você vai sofrer por isso. Se você quiser fazer a vontade divina, nós vamos sofrer por isso. Se a gente quiser fazer a vontade divina, nós vamos pagar um preço. Por isso, no Efésios 3:1, o Paulo dizendo novamente: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Você hoje é um prisioneiro de Cristo, uma prisioneira de Cristo. Por quê? Porque você pegou aquela liberdade que Deus te deu lá no começo, você decidiu sacrificar essa liberdade chamada livre-arbítrio, você decidiu ser um prisioneiro de Cristo. Né, Sueli? Você podia ir para qualquer lugar, né? Ah, acabou o culto, eu não vou no culto, vou para qualquer... Não, eu estou aqui. Estamos aqui servindo a Deus, estamos aqui servindo o Senhor. Por quê? Você é uma prisioneira de Cristo, você não pode ir em qualquer lugar. Você é uma prisioneira de Cristo, eu sou um prisioneiro de Cristo. Aí eles podem, né? Falaram, eles vão ir, eles vão de segunda a quinta na praia, mas eu não posso ir, nem você. Porque nós somos prisioneiros de Cristo, o prisioneiro não tem liberdade. Não tem toda essa liberdade. Nós escolhemos ser prisioneiro de Cristo por amor da palavra, porque nós vamos pregar a palavra. Então nós vamos ser o prisioneiro de Cristo. O que ele está dizendo que eu sou prisioneiro? O que eu fiz? Eu peguei meu livre-arbítrio que Deus me deu, podia ir em qualquer lugar, mas eu não quero. Tem um livre-arbítrio lá no mundo, eu também não quero. Eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um prisioneiro de Cristo. Não, para prisioneiro de Cristo, as coisas vão ser mais apertadas um pouquinho. Vai ter mais restrições para nós. Porque nós somos um prisioneiro de Cristo. E é uma coisa tão tremenda, tão maravilhosa, quando você entende isso, eu tenho livre-arbítrio. Mas eu vou consagrar a Deus. Posso ir onde eu quiser, fazer o que eu quiser, mas eu não vou. Por quê? Porque eu sou um prisioneiro de Cristo. De quantas ciladas nós já escapamos porque nós somos prisioneiros de Cristo. Falando, não, eu sou prisioneiro de Cristo. Não posso fazer isso não, eu sou de Cristo. Ah, mas o meu amigo lá não vem nem na igreja, é tão feliz, é uma felicidade enorme. É, mas você é prisioneiro de Cristo. Então, o prisioneiro vai sofrer mais do que aquele que tem o livre-arbítrio. Porque nós escolhemos pregar a palavra. E você tem que cuidar do seu ministério. Olha que coisa interessante, né? Você tem que cuidar muito do seu ministério que Deus deu para você. Você é um prisioneiro em Cristo. Você é um soldado de Deus, um soldado de Cristo. Então nós temos que cuidar daquilo que o Senhor nos deu. 1 Reis, capítulo 17, versículo, a partir do 2, diz assim. Dá para você colocar a minha tradução, Pedro? Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, a palavra do Senhor vem dizendo, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, para quem? Para Elias. Retira daqui, vai para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite. Ó, você deu uma palavra aqui para o Acabe e para Jezabel, eles vão procurar te matar. Aí o que você faz? Vai lá e se esconde junto ao ribeiro de Querite, fica escondido lá.
E ele ficou 2 anos escondido por causa da perseguição. Por quê? Porque ele é um prisioneiro de Cristo. Se Deus mandou ele ficar lá 2 anos, vai ficar uns. Deus trata com mais severidade um pouquinho, outro com menos. Deus sabe dosar as coisas. Aqui é severidade total. Você profetizou aí, então agora você se esconde. Vai lá para o Ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Fica lá no Ribeiro 2 anos. Vai ficar lá 2 anos. Isolado, você é um prisioneiro de Cristo. Aí eu estou me sentindo muito isolado. É isso mesmo, é prisioneiro de Cristo. Você escolheu pregar a palavra, então você vai ficar isolado, porque você precisa ter experiência com Deus para pregar a palavra. Você precisa exercer seu ministério, mas precisa ter experiência com Deus também. Não daqui a pouco nós vamos pregar só, né, aquelas mensagens que não é mensagem que converte o povo, é que alegra o povo. Há uma diferença de uma mensagem que converte o povo, que confronta o diabo, que confronta as trevas, e é uma mensagem que é para o povo ouvir, para alegrar o povo. As mensagens que eles pregavam, confrontavam o diabo, eles apanhavam depois da pregação. Ó, surra neles. E as mensagens de hoje que alegram o povo, não acontece nada, né? Tudo bacaninha, né? As mensagens. Por quê? Porque essa mensagem é para o povo ouvir, para o povo gostar. Agora, quando você começa a pregar a mensagem do Espírito, que cutuca o povo, aí o povo começa a te bater, te jogar pedra. E esse é o evangelho verdadeiro, de pedrada, não é de likes, né? Não é de likes, não. O evangelho verdadeiro é que você recebe pedrada de volta. Do mundo espiritual você recebe pedrada, porque você vai confrontar o diabo, você vai confrontar pessoas, você vai confrontar as trevas, e você vai levar pedrada. Os apóstolos eram assim. Eles não pregavam para alegrar o povo, né? E aqui Elias, você fica lá, vai ficar 2 anos. Deus trata, um tempo da vida Deus trata com mais severidade, o outro Deus trata com menos um pouquinho, né? Ô Elias, você aceitou esse negócio? Eu aceitei porque eu sou soldado de Cristo. Eu escolhi minha vida servir a Deus. Eu escolhi ser um prisioneiro de Cristo. Então, prisioneiro de Cristo não tem muita regalia, não. Dá uma pintadinha de alegria, daqui a pouco vem a prova de novo, a luta. Mas é isso, nós somos prisioneiros de Cristo e nós temos que ter experiência no nosso ministério para ministrar aos outros. Nossa palavra tem que mudar a vida das pessoas. Elas têm que ser impactadas com a nossa palavra. Não pode ser só um estudo. Então, se você está lá prisioneiro de Cristo, glória a Deus, Pai, estou nesse sofrimento aqui, mas o Senhor vai usar a minha vida. Eu consagrei minha vida para pregar o Evangelho. Nós consagramos a nossa vida para pregar o Evangelho. E se eu tenho que pagar esse preço aqui, ser um prisioneiro de Cristo, se eu perdi algumas liberdades, glória a Deus. Se eu estou aqui no meio do deserto, lá no meio do capim, sozinho, estou me sentindo isolado, sozinho, é lá que Deus vai te dar experiência. Quando você vir de lá, desse sofrimento todinho, Deus te moendo, a sua pregaçãozinha vai ser essa aqui, ó. Não vai chover por 3 anos e meio. E não choveu por 3 anos e meio. Depois vai chover, a chuva vai voltar de novo. E a chuva voltou de novo. A nossa pregação, ela tem que vir das nossas experiências com Deus. E as experiências com Deus, às vezes, são silenciosas. Só você sabe o que você está passando. E deve aproveitar esse momento. Eu escolhi isso aqui, Senhor. Eu escolhi ser um pregador de Cristo. Então, se é para mim ser um prisioneiro, eu vou ser prisioneiro. Não vou ter muito direito de muita coisa, não vou ver muita gente, não tem problema nenhum. Não vou ter muito amigo, não tem problema nenhum. Mas eu vou ser o prisioneiro de Cristo, eu vou ser um soldado de Cristo. Eu vou sacrificar o meu livre-arbítrio, mas eu vou colocar na sua presença, porque eu sou um prisioneiro de Cristo. Retira daqui, vai para o Oriente, esconde junto ao ribeiro. Que humilhação! Um homem de Deus, Deus manda ele se esconder. Que humilhação! Talvez você está passando uma humilhação. Glória a Deus, louvado seja Deus, Senhor, bendito seja o teu nome, porque quando eu voltar eu vou pregar uma palavra de experiência, eu vou ser curado desse negócio de humilhação, vou pregar uma palavra de experiência, vou ter experiência com o Senhor. Está sendo humilhado, aparentemente está perdendo, tem que se esconder. Quem tem Deus vai se esconder. Tem hora que a gente tem que se esconder. O Senhor, esconde junto ao ribeiro do Querite que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos covos que ali te sustente. A sua comida vai ser essa aqui.
Irmão, aceita a obra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deixa o Espírito fazer o que Ele quer fazer. Cuida do seu ministério. Não fica olhando para muito ministério dos outros, não. Uns Deus chama para fazer uma coisa, outros Deus chama para fazer outra. Outros vão ser tratados com severidade. Bastante severidade diante de Deus, né? Você vai, a coisa severa fica lá 2 anos. Sem ver ninguém. Lá no deserto. Porque lá eu vou te dar mensagem. As suas mensagens vão nascer no deserto. Quando ela chegar aqui na cidade, vai haver um grande mover de Deus. Vamos aceitar aquilo que o Espírito tem na nossa vida. Vamos tomar cuidado para a gente não sair daquilo que o Espírito tem para a nossa vida. Vamos tomar cuidado para a gente não sair, acabar saindo daquilo que o Espírito, se perdendo do Espírito, daquilo que tem para a nossa vida. E há de ser que beberá do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corpos, bastante restrição, ó. E ali vai ter provisão todo dia, que eu vou mandar o corvo lá te sustentar, mas vai ser isso aqui, ó. Tem dia que é só isso aqui mesmo, ó. Tem dia que é só provisão, só por dia mesmo. Não passa disso. Vai ordenar os corvos que sustentem você. Foi, pois, Elias fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, junto do Querite que está diante do Jordão. Ele foi lá e obedeceu a Deus. Estou aqui sozinho, abandonado, menosprezado, humilhado. Como é que chama aquele negócio mesmo que as pessoas não gostam de você? Rejeitado, desprezado. Estou aqui, glória a Deus. É aí que vai nascer a mensagem que Deus vai te dar em nome de Jesus. Amém. Você precisa disso, eu preciso disso. Para aprender a depender de Deus. Nós precisamos dessas coisas aí. Nós precisamos passar por esse caminho. É aí que vai nascer a mensagem. Foi, pois, e fez conforme e habitou lá na casa do Senhor. Segundo Reis 3,15, Pedro, por favor. Ora, após trazer um músico, e sucedeu que tocando música, veio sobre ele a mão do Senhor. Vamos lá fazer a guerra. Os 3 reis. Mesa não quer pagar mais imposto, né? O Acabe morreu. O filho dele assumiu e ele não quer pagar mais imposto, Mesa. Aí juntou os 3 reis, né? Vamos lá, o rei de Edom, vamos Josafá e vamos o rei de Israel, Jorão. Vamos fazer guerra, vamos por esse caminho aqui, vamos. Chegou lá, a gente conhece a história, marcha de 7 dias, acabou a água, acabou tudo, os animais morrendo, soldados morrendo, se ir para cá morre, se voltar morre, se ir para frente morre. Ah, mas alguém sabe se tem algum profeta do Senhor aqui? Aí o Josafá falou o quê? Tem o Eliseu. Eles estão aonde? Onde eles estão? Que local que eles estão? No deserto. Ah, tem algum profeta? Ali embaixo tem um. Quem é? O Eliseu que deitava água sobre a vida de Elias. O que quer dizer isso? Nós estamos no deserto aqui, escaldante. Mas Eliseu está na área também, em nome de Jesus. Eliseu está no mesmo deserto. Ele entregou para Deus o seu livre-arbítrio. Ele podia estar fazendo muita coisa. Eliseu era de família rica. Eliseu era de família de agricultores ricos, né? A família dele era muito rica. Do Eliseu. No tanto, quando ele foi servir ao Senhor, ele queimou os instrumentos dele, queimou a carne, deu para o povo, veio embora servir ao Senhor. E aqui andava Eliseu um pouquinho aqui, né, lá no deserto, depois ele ia lá para Sunem, depois ia lá para o monte, né, aí voltava de novo para Sunem, vinha aqui. Então nós estamos aqui no deserto, o negócio está feio. Tem alguém por perto aqui? Tem gente lá no deserto também. Quem é o profeta Eliseu? Irmão, fica no deserto, glória a Deus. É no deserto que Deus vai levantar o seu ministério. É no deserto que Deus vai marcar você. É no deserto que as coisas vão mudar. É no deserto que Deus vai te encher do Espírito Santo. Às vezes nós queremos ver pessoas mudadas, mas quem precisa mudar primeiro é a gente. Fica no deserto, porque o Espírito está com você. Ah, tem alguém na área aqui, vamos descer ali embaixo, eu também está aqui na área. O Eliseu está aqui também no deserto, junto com a gente. Talvez eu já estava até acompanhando a marcha, sabia o que ia acontecer. Eu vou, deixa eu acompanhar esse povo aqui que vai dar ruim lá na frente, eu vou estar lá na área. Ele estava lá na área também, no deserto. Fica na área do deserto, não sai não da onde Deus colocou você.
Não sai de onde Deus está trabalhando na sua vida, não. Não fica se comparando com outros ministérios. Tem uns bonitos, uns lindos por aí que essa semana fechou 14 mil metros de construção. Fechou a igreja. Não fica se comparando com ninguém, não. Deus fez lá na casa do Jessé, tinha 7 filhos. Faltava o 8º. E lá no 8º nasceu o rei de Israel. Não tinha nada de glamour, não tinha lugar bonito, não tinha nada. Deus faz aonde Ele quer. Aleluia. Amém? O Senhor faz onde Ele quer. Fica no deserto também, não sai não. Tem alguém aqui? Precisamos de água? Tem. Também tem o Eliseu, ele fica no deserto também, junto com a gente. Ele podia estar em outro lugar lá, ele é de Abel, Meolá, podia estar lá com a família dele rica, ele está aqui no deserto também. Fica no deserto, meu irmão, é aí que vai nascer as mensagens que nós precisamos pregar para o povo. É aí que vai nascer as mensagens que vai transformar a nossa vida no deserto. O mundo do espírito é assim mesmo, é agressivo, a gente sofre demais no mundo do espírito. Quando a gente quer servir a Deus, a luta com as trevas é diferente da vida de um homem comum, de um pregador comum. Há uma luta mesmo, há uma luta no mundo espiritual. Tem alguém? Tem. O Eliseu também está com a gente aqui no deserto. Aqui. Que sorte é nossa, hein? O Eliseu também está no deserto, ele não estava em outro lugar. Trazei, pois, a música e sucedeu. A mensagem de quem vem do deserto, né? Vamos lá, Pedro. Ele disse, assim diz o Senhor, fazia nesse lugar muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento. Qual é a mensagem de quem vem do deserto? Não vai ter vento. De onde você trouxe essa mensagem? Eu fui criado no deserto, irmão. Essa mensagem eu vim lá no deserto. Estou vendo aqui, sabe que Deus me deu discernimento? Não vai ter vento. Não vai ter chuva. Todavia esse vale vai se encher de tanta água que beberei vós, os vossos gados e os vossos animais. Não vai ter vento. Qual é a mensagem de quem anda no deserto? Não vai ter vento. Não vai ter chuva. Mas amanhã vai ter água. E a palavra se cumpriu, no outro dia teve água. As suas mensagens nascem nesse sofrimento que você está passando. Nesse sofrimento nós vamos aprendendo. Nossas mensagens têm que vir do deserto. João Batista foi pregar, o que aconteceu? Cortaram a cabeça dele, ele viveu no deserto. As mensagens de quem vive no deserto é diferente. A graça de Deus a graça de Deus é dada para a gente com capacidade para a gente fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Aí eu estou numa enfermidade, já orei 3 vezes ao Senhor, não, minha graça te basta, você vai ser feliz mesmo com isso, eu não vou te curar. Se eu te curar, você se perde, mas você vai ser feliz mesmo com isso. Mesmo com esse problema, eu vou te dar uma alegria extraordinária, uma unção, você vai conseguir andar com isso. Você vai ser feliz, não vai dar reclamando, não. A minha graça te basta. Aí hoje a graça, eu estou numa graça, estou comendo arroz doce com a canela, é uma graça maravilhosa. Estou comendo um hambúrguer com uma coca gelada, aí é uma graça, se misturou graça com um monte de coisa. A graça é um favor que nós não merecemos, é uma capacidade que Deus dá para você fazer aquilo que você não pode fazer. Acabou você, está numa fraqueza total, a graça de Deus vem sobre você, sobre mim. E dá capacidade para a gente fazer o que nós podemos fazer. Vamos terminar aqui, Pedro? Atos 7,54. Atos 7,54. E ouvindo eles isso, enfureciam seus corações e rangiam os dentes. É a mensagem de Estevão. Estevão está pregando o Evangelho. Estevão está pregando o Evangelho e o povo está rangendo os dentes. Não é aquele Evangelho da gracinha, que o povo ri, que você fala aquilo que o povo gosta, e o povo fica aí. Não é Evangelho da gracinha, não. O Evangelho do Espírito, ele está pregando aqui, e o povo está sendo cutucado. E um homem cheio do Espírito Santo, e o povo está arranjando os dentes com a mensagem dele, não está gostando da mensagem dele. Porque ele não está pregando para alegrar ninguém. Ele está pregando aquilo que o povo precisa saber para ser salvo. Nós temos que pregar, não é gracinha, é aquilo que o povo precisa saber para ser salvo. E sabe por que Deus te deu um dom de pregador? Você sabia por que Deus te deu um dom de pregador?
Porque aquela pessoa que está ao seu lado pode ser que seja a última chance que ela vai ouvir o evangelho através de você. Depois ela vai morrer, não vai ouvir mais. Não vai dar tempo para ela se reconciliar com Deus. Por isso que Deus mandou a gente pregar a palavra. Antes e fora do tempo. Talvez tenha uma pessoa ali que ela vai ouvir o evangelho da sua boca e vai se salvar. E talvez ela vai estar ali e não vai receber salvação. Vai se perder. Por isso que Deus deu o dom para a gente falar, para a gente pregar. E ouvindo isso, enfureciam seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, ele vai pregar e o povo vai jogar pedra. Porque ele vai pregar coisa que incomoda o povo. Ele não vai pregar gracinhas que adoça o ouvido do povo, não. Ele vai pregar coisas que incomodam o povo, né? Coisas que o povo precisa ouvir para ser salvo. Ele vai pregar. O Espírito Santo, fixando os olhos, viu a glória de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé na sua mão na direita de Deus. Vamos lá, Pedro. Tem mais um? Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram unânime contra ele, expulsando da cidade, o apedrejaram, mataram Estevão por causa da mensagem de Cristo, porque ele pregou cheio do Espírito. E quando ele prega cheio do Espírito, ele confronta o diabo, ele confronta Satanás, ele confronta os demônios, confronta pessoas. Essa mensagem é que o povo precisa ouvir para ser salvo. Não é gracinha de evangelho. Cuida do seu ministério. Tem muita gente pregando muita gracinha. É graça para comer arroz doce com canela. É graça para comer um hambúrguer com Coca-Cola. É graça para tudo hoje. A graça é para você. Na hora que tiver mais difícil da sua vida, Deus derrama a graça sobre você, para você superar as suas dificuldades. E esse homem aqui foi apedrejado porque estava pregando o evangelho. Eu queria fazer uma oração por você hoje. Se você não concordar, não faz. Se você não concordar, você não faz. Eu queria orar com você hoje, a direção é essa. Para Deus te usar muito mais poderosamente em nome de Jesus. Mas o caminho é difícil. O caminho também é mais difícil. Você é um soldado de Jesus Cristo, você tem pouca liberdade. Eu sou um prisioneiro de Cristo, nós temos pouca liberdade. Amém? Aí eu vou orar aqui, eu não sei o que vai acontecer. Na casa de Davi lá só tinha 7. E 8 com ele, o pai e mais alguém lá. Não tinha tanta gente não. E Deus pode levantar a gente aqui, em nome de Jesus, essa noite. Em nome de Jesus. Então se coloque de pé. Eu queria que você... abre seu coração aí, faz um sinal para Deus, se você quer essa oração, vou fazer, mas crê, faz consciente que Deus pode pegar você daqui, levar você para um outro lugar, fazer alguma outra coisa com você, te dar um novo dom, mas o caminho é muito estreito. O caminho é bem severo. E ele levou Elias, levou Eliseu. Ô, Eliseu, onde você está? Estou aqui também no deserto. Mas você não podia estar... Não, eu peguei meu livre-arbítrio, aí eu consagrei ao Senhor, eu sou um prisioneiro de Cristo também, igual Paulo era prisioneiro de Cristo, Timóteo. Então feche seus olhos, se você quiser, fala para Deus o que você quer, em nome de, mas faz consciente, em nome de Jesus. Você fala, não, eu não estou muito preparado para isso agora não. Então, fala para Deus que você não está preparado. Mas se você estiver preparado, fala para Deus que você está preparado em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu coloco cada um aqui na Tua presença nessa noite, Pai. Meu Deus, como é glorioso pregar a Tua palavra, Pai. Meu Deus, como é glorioso aprender do Espírito Santo. Meu Deus, às vezes nós estamos no deserto, Pai, nós não entendemos o que está acontecendo, Pai. Mas ali o Senhor está afinando o nosso ministério, Pai. Ali o Senhor está nos capacitando, meu Deus, porque Elias, quando saía daquele deserto, ele orava, não chovia, depois ele orava, chovia de novo, Pai. Porque ele tinha autoridade sobre a vida dele, Pai. E essa autoridade é dada no deserto, Pai amado, Pai querido. É dada na hora difícil, Pai. É dado na hora que nós estamos sendo exprimidos, Senhor. Uns mais, outros menos, Pai. Mas nós queremos nessa noite, Pai, não ficar muito preocupado com a nossa vida, não, Pai. Nós queremos estar preocupados com o ministério que o Senhor nos deu para pregar a Tua palavra, Pai. E nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor nessa noite, Pai. Faz a nossa vida o que o Senhor quiser, Pai.
faz o que o Senhor desejar, o que o Senhor achar bom, Pai. Põe a tua mão em nossa vida nessa noite, nos levanta, Pai, nos ergue para pregar a tua palavra, assim como ela deve ser pregada, meu Deus, assim como ela deve ser pregada, que da nossa boca venha sair palavras, não para agradar o povo, não para agradar a multidão, Pai, mas palavras que venham direcionar o povo à salvação, aquilo que o povo precisa ouvir para ser salvo, Pai. É isso que nós queremos, consagrar nossa vida ao Senhor nessa noite, Pai. Toma nossa vida, Espírito Santo. Faz algo novo, algo maravilhoso no nosso ministério, Senhor. Nos levanta para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós queremos sofrer como bons soldados de Jesus Cristo, Pai. Nós somos prisioneiros, nós somos separados do Senhor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, visita a nossa vida, Pai. Alcança o nosso coração, nos direciona de forma maior, Pai. Em nome de Jesus, de forma mais clara, o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso envio, Pai, que é a coisa mais importante da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos a nossa vida a Ti. Em nome de Jesus, amém.